Da Viviane Alves. Boa noite, gente. E aí eu pedi o máximo de silêncio para vocês. Viviane vai ter 10 minutos para fazer a apresentação e aí a gente passa para as considerações do avaliador que vai fazer o que precisa. Ok? Obrigada. Bem, gente, mais uma vez, boa noite. Eu agradeço a presença de cada um, principalmente dos colegas de sala, da reunião que vem. Agradeço em especial a presença do professor Bruno, que aceitou o meu convite para compor a banca, e a orientadora Adriana Alves também. Tá? Meu nome é Viviane Alves, né? O tema do meu trabalho foi a transferência da psicose e o título é Secretários do Alienado, Particularidades da Transferência na Psicose. Orientadora Adriana Alves. Bem, a escolha do tema foi da seguinte maneira. Eu fiz um estágio em 2010 no CAPS de São Joaquim de Bicas e lá a gente tinha uma rotina, né, de contato com vários pacientes e a maioria eram psicóticos, né? E aí, assim, com aquele contato no dia a dia, eu tive um interesse, cresceu um interesse por essa área, né, por estudar um pouquinho mais sobre a psicose e me surgiram alguns questionamentos também, algumas dúvidas com relação ao atendimento, como que seria possível um atendimento a um psicótico, né? Freud chegou a não recomendar psicanálise para os psicóticos. E aí, dada essa curiosidade, eu resolvi pesquisar sobre isso. Então, eu cheguei ao seguinte problema de pesquisa. Podemos afirmar que existe transferência na psicose? Se existe, como ela ocorre? Essa é a pergunta que norteou o meu trabalho. Tá? O método foi a pesquisa bibliográfica e eu examinei as obras de Freud, algumas em específico, né, que tinham a ver com o meu tema, e também alguns textos de Lacan, especificamente na primeira clínica lacaniana. Usei também dois livros de Antônio Quinet, que é um autor que trabalha sobre a teoria lacaniana. O objetivo da pesquisa é descrever o conceito de transferência e o conceito de psicose em Freud e Lacan, aí sim entendendo o que é transferência e o que é psicose, poder articular esses dois conceitos a fim de identificar a possibilidade da ocorrência da transferência na psicose, bem como as suas particularidades. Então, a transferência em Freud. Bem, a transferência, antes de tudo, ela é um fenômeno que não é exclusivo da clínica psicanalítica, tá? Ela ocorre em qualquer contexto, pode ser de um aluno com um professor, com um médico. A gente transfere sentimentos e afetos, às vezes positivos, às vezes negativos. Porém, na clínica, né, na clínica psicanalítica, ela é de fundamental importância, tá? Segundo Freud, é necessária para que ocorra associação livre. Então, Freud fala que não adianta a gente simplesmente convocar o paciente a falar o que vier à cabeça. Ele só vai falar se houver transferência. Ainda segundo Freud, ela é uma repetição de protótipos infantis. Então, eu vejo no meu analista uma figura importante do passado, pode ser um pai ou uma mãe, e transfiro para ele aqueles sentimentos. Tá? E ela é ambivalente. Então, eu posso transferir sentimentos hostis, posso também transferir sentimentos positivos. Em Lacan, eles chamam muita atenção para a presença do analista. Né? Lacan avança na teoria de Freud e, retomando os textos de Freud, ele vai elaborar conceitos como de transferência. Então, se eu tenho sentimentos hostis ou positivos, eles são direcionados a alguém. Se eu falo lá na sessão analítica, eu falo a alguém que me escuta. Então, essa presença do analista é muito importante para que haja transferência. Segundo Lacan, a transferência é uma relação dialética, então ela não é responsabilidade somente do paciente, ela também emana do analista, é uma troca. E é uma atualização da realidade no inconsciente. A realidade do inconsciente é pulsão, gente, é puro pulsão, tá? E a gente atualiza essa realidade do inconsciente na transferência, porque a gente pega aqueles sentimentos que estavam guardados e a gente vai vivê-los no presente, no real. Então, por isso é uma atualização. Além disso, a transferência é uma porta de acesso ao inconsciente. Então, retomando o que eu falei de Freud, ela é a condição fundamental para que ocorra a associação livre. Então, é ela que nos dá acesso ao inconsciente. Tá? A questão-chave do conceito de Lacan de transferência é o sujeito supor saber, a meu ver. Essa é uma questão fundamental. O amor que se dirige ao saber. Então, é isso que é a transferência para Lacan. Eu não vou me abrir como analista só porque ele é um analista formado em psicologia ou psicanálise. Eu vou me abrir porque eu acredito que ele sabe.
Então, eu coloco esse analista como sujeito suposto saber. A minha verdade está nele, eu acho que ele tem a minha verdade. E por acreditar nisso, eu acabo me abrindo, me falando, e a gente tem aí a transferência, né, o acesso ao inconsciente. Então, é o amor que se dirige ao saber. Agora que a gente viu um pouquinho de transferência, vamos para outro conceito-chave, que é a psicose. Em Freud, a psicose é oriunda de um conflito, né? Conflito entre o id, ego e superego. O ego é o eu, o superego são as leis do mundo externo, né? E o id é o inconsciente. O ego ele tenta equilibrar aí o inconsciente, né? Com as necessidades do mundo externo. E isso não é fácil, né, gente? Então ele vai acabar pendendo para um lado ou para o outro. Se ele cede aí aos desejos do id, a gente tem uma psicose, segundo Freud, né? Aí vai ficar o inconsciente a céu aberto. Se ele cede às necessidades do superego, ele vai recalcar o id. E aí a gente tem uma neurose e o recalque original. Em Lacan, a psicose é uma estrutura. Lacan ele utiliza muitos conceitos da linguística, né? E a psicose é organizada aí. A psicose, né, e todas as outras estruturas, são uma estrutura de linguagem, na verdade. A estrutura psicótica, assim como a neurótica ou a perversa, são definidas lá no complexo de Édipo. Então, para isso, a gente vai retomar ele um pouquinho. O complexo de Édipo, em Lacan, ele tem 3 tempos, tá? O primeiro tempo, estágio do espelho, alienação do eu. A criança constitui-se como falo da mãe, grande outro. O que é isso? Estágio do espelho. A criança está naquele momento de simbiose com a mãe. A mãe é completa, ela acha que o mundo é a mãe e que ela faz parte disso. Então, ela vai construir a sua identidade com base no outro. Ela fica alienada. Ela é o falo da mãe. Quando eu falo que ela é objeto de desejo dessa mãe. Tá? E esse grande outro aqui, nesse primeiro momento, pode ser a mãe, e posteriormente ele é um lugar que pode ser ocupado, inclusive, pelo analista. No segundo tempo, a criança começa a simbolizar a ausência da mãe. Então começa a haver aí uma pequena separação, uma possibilidade de intervenção, não está mais tão ligado. Né? E aí a gente tem o nome do pai e a ameaça da castração. Ou seja, nesse momento, o pai ele pode intervir nessa relação, que é uma relação que não tem como continuar, né? Uma relação simbiótica. Então, quando ele ameaça intervir nessa relação, e ele pode se colocar como objeto de desejo da mãe no lugar da criança, ela vai ter esse temor dessa castração aí, a castração fálica, a castração do objeto de desejo. Segundo Lacan, essa castração simbólica é na mãe. O pai vai castrar o desejo da mãe daquela criança. Né? E aí temos o terceiro tempo, que é o declínio do Édipo, onde as coisas se assentam. Né? Então, para Lacan, a psicose é a fora-inclusão do nome do pai. O nome do pai é aquela lei que vai intermediar a relação da criança com a mãe. Essa é a condição essencial da psicose. Fora-inclusão é um termo que vem do jurídico, um termo lá da França, quer dizer que alguma coisa prescreveu, não tem mais validade. Então, o que acontece? Essa lei simplesmente não significou nada para aquela criança. Ela não quis acatar aquela lei. Quando a criança acata a lei do pai, e eles têm essa separação com a mãe, ela vira uma neurótica, ela recalca aquele desejo. Quando a criança simplesmente não, é como se a lei não existisse, ela ignora, ela vai ficar naquela relação simbiótica com a mãe e ela vai ficar alienada, né? Então, a gente tem a fora-inclusão, e aí temos uma psicose. Com isso, a fora-inclusão do nome do pai, a gente tem um furo no simbólico, devido à falta do significante primordial, né? Que é o nome do pai. Então, essa criança não acatou aquela lei simbólica, e isso vai se fazer presente na vida toda dela. E aí, o grande outro não foi barrado, né? Aquela mãe onipotente que tinha todo o domínio sobre a criança não foi barrada. Ela continuou submetida. E aí, esse grande outro vai ficar na forma asilo sem barra, né? Não foi barrado. Então, agora a gente chega nas particularidades da transferência na psicose. Então, a gente já sabe um pouquinho o que é o psicótico, o que é a transferência. E aí, como é que vai ocorrer a transferência na psicose, sendo que o grande outro não foi barrado, sendo que ele vai ser o ser da certeza, não vai supor saber o analista dele que sabe. Então, era isso que eu queria responder. Segundo o Quinet, o analista é colocado no lugar do grande outro. Né? Então, o psicótico ele vai transferir para o analista seus sentimentos, né, e sua certeza, como se aquele analista fosse aquele grande outro onipotente que tem todo o controle sobre ele. Isso é muito perigoso. Né? O psicótico ele tem certeza, ele não é o ser da dúvida. Então, ele não vai chegar na análise querendo saber questões existenciais, quem sou eu, o que eu faço, ele vai chegar cheio da certeza. Ele é um ser delirante. Então,
Então ele vai chegar contando a certeza dele, que ele delira, da realidade dele. Ele não vai chegar com perguntas para a gente. Então essa é a principal particularidade da transferência na psicose. No neurótico, é o sujeito suposto saber. No psicótico, é o sujeito certeza saber, o saber está com ele. E aí, segundo Pneu, o analista não deve acatar esse lugar de grande outro. Porque se ele se permite ficar nesse lugar de grande outro, ele pode depois vir a ser aquele agente perseguidor, né? O psicótico pode delirar com ele, pode achar que ele está perseguindo e envolver ele nesses delírios, então pode ficar uma situação muito complicada, né? E aí, como que a gente recusa esse lugar do grande outro sem perder o laço transferencial, né? Porque a gente também não pode perder esse laço de transferência que é tão importante para que a análise ande, né? E aí Lacan nos dá uma resposta do seminário 3, que é secretários do alienado. A gente tem no método da psiquiatria o ato de calar os sintomas do sujeito, o delírio dele. Então, quando o sujeito psicótico ele vai no psiquiatra, o psiquiatra não vai ouvir os delírios dele, não vai dar tanto crédito assim, ele vai dar uma medicação que vai tamponar todos aqueles sintomas e ele fica naquele ciclo. É importante ressaltar que a medicação é muito importante, tá? Porém, a gente também precisa ouvir essa pessoa. Então, Lacan propõe o método dos secretários do alienado, que é o oposto aí de calar esse sintoma. A gente vai escutar o psicótico, tomá-lo ao pé da letra, valorizar o que ele fala, secretariando essa relação dele com o outro. Né? Mesmo que não faça sentido algum no que ele está falando para a gente tem que se colocar a ouvir esse psicótico, né? E dar valor a essa fala dele. Assim ele vai poder se organizar internamente, organizar o seu delírio. Né? Então, né, considerações finais. A estrutura psicótica ela não é pior nem melhor que as outras estruturas, então não justifica marginalizar um sujeito psicótico louco, né? Ele não é pior nem melhor que os outros, ele apenas tenta dar significado para a realidade dele de uma forma bem particular, né? Outra consideração importante é que a questão do manejo da transferência, que seria secretariar essa relação com o outro, ela merece ser investigada mais a fundo em estudos posteriores. Meu objetivo é descobrir se ocorre, como ocorre, e eu não cheguei a investigar a fundo a forma de manejar essa transferência, tá? E aí isso será continuado em outros estudos. E cada paciente possui um contexto individual, então eu coloquei aqui princípios gerais de uma possível iniciação, né, para pessoas que estão iniciando na clínica, mas são princípios gerais, gente, e não é uma receita, né, não é uma forma única, a gente tem que considerar a singularidade de cada paciente, cada atendimento é único, tá bom? Então isso não é um padrão. As referências consultadas, né, algumas obras de Freud, Lacan também, e alguns outros textos de Antônio Quinei foram muito úteis, tá? No mais é só isso, eu agradeço a presença de todos, né, por terem escutado e coloco à disposição da banca para os questionamentos. Obrigada.